Oi, turma, do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Scherce Júnior e Dr. Ludwig. Na Revista Espírita, contida no livro, a gente dividiu em capítulos, o livro foi dividido em capítulos, né? Nós estamos no capítulo 7 da mediunidade curadora. Nesse capítulo 7, como ele é grande, eu fui dividindo por partes e hoje nós vamos para a terceira parte, onde fala de fluido. Ontem nós vimos o fluido magnético, ele pode surgir através de duas fontes. Ele pode ser de espíritos encarnados, que é o fluido humano, ou de fluido espiritual, que é do desencarnado. O fluido espiritual, que é o item 2 dentro desse texto, será tanto mais depurado e benfazejo quanto mais o espírito que o fornece for puro e desprendido da matéria. Compreendes que os espíritos inferiores devem aproximar-se do homem e pode ter propriedades maléficas se o espírito for impuro e animado de más intenções. Pela mesma razão, as qualidades do fluido humano apresentam nuances infinitas conforme as qualidades físicas e morais do indivíduo. É evidente que o fluido que emana de um corpo malsão pode inocular princípios mórbidos no magnetizado. As qualidades morais do magnetizador, isto é, a pureza de intenção e de sentimento, o desejo ardente e desinteressado de aliviar o seu semelhante, aliados à saúde do corpo, dão ao fluido um poder reparador que pode, em certos indivíduos, aproximar-se das qualidades do fluido espiritual. Tipo Chico Xavier, né? Assim, seria um erro considerar o magnetizador como uma simples máquina de transmissão de fluidos. Nisto, como em todas as coisas, o produto está na razão do instrumento do agente produtor. Por esses motivos, seria imprudência submeter-se à ação magnética do primeiro desconhecido que se apresente. A abstração feita dos conhecimentos práticos indispensáveis, o fluido do magnetizador é como o leite de uma nutriz, salutar ou insalubre. Então, até aqui a gente entende o seguinte, que o fluido que é dispensado do magnetizador da carne dele vai ser mais sutil, mais leve, de melhor atuação se o magnetizador, se a pessoa, o médium, também tiver vibrações, também tiver uma energia mais pura. Assim como acontece dentro do fluido magnético humano, também acontece do fluido magnético espiritual. Quanto mais elevado o espírito, melhor o seu fluido no tratamento do assistido. Mais puro é esse fluido, né? Então, tanto faz o médium como o espírito que vai magnetizar, que vai trabalhar esses fluidos, é necessário que sejam disciplinados, é necessário que eles tenham uma boa bagagem, uma boa moral, para que esses fluidos, essas vibrações venham mais puras ao assistido. Então, isso daí eu acho que não resta dúvida nenhuma. Tanto o encarnado como o desencarnado, o médium ou o espírito que vai estar ajudando num tratamento, todos os dois têm que ter uma boa moral, tem que ter uma boa regra de conduta, né? Que eles possam ter um bom conhecimento para fazer um bom uso de uma energia mais pura, mais elevada. No item 3, sendo o fluido humano menos ativo, exige uma magnetização continuada e um verdadeiro tratamento, por vezes muito longo. Gastando seu próprio fluido, o magnetizador se esgota e se afadiga, pois dá de seu próprio elemento vital, por isso ele deve de vez em quando recuperar suas forças. O fluido espiritual, mais poderoso em razão de sua pureza, produz efeitos mais rápidos e, por vezes, quase instantâneos. Não sendo esse fluido do magnetizador, disso resulta que a fadiga é quase nula. Então, pode acontecer
Não é que vai acontecer, viu, gente? Aqui eu já vou falar da minha prática. Pode acontecer do médium magnetizador, aquele que está dando o passe, ficar cansado, dar uma fadiga, abrir muito a boca, dar um cansaço. Porque ele trabalhou a sua energia, ele dispensou a sua energia durante o passe para aquela pessoa que está sendo tratada. Mas, como nós acreditamos que nenhum trabalho desse tipo na casa espírita é desamparado, o magnetizador não está totalmente sozinho fazendo o trabalho, eu acho praticamente impossível o magnetizador estar dando um passe, dispensando sua energia, que é humana, mas não recebendo do plano espiritual, dos amigos espirituais mais superiores, também uma certa energia. À medida que ele está doando a energia dele, eu creio, pelo menos dos trabalhos que eu já participei, eu percebo que a espiritualidade vai doando a sua energia ao magnetizador. Então, por isso que eu fazia essa confusão antes da leitura aqui, antes de entender um pouquinho mais. Eu sempre achei que o médium, quando aplica passe, ele tem que estar de acordo com o que é pedido, né? Os preparos para que ele receba a energia do campo espiritual, para que ele possa doar, servindo apenas como um instrumento, né? Como eu sempre falo, parece uma mangueirinha, a energia entra na gente e sai na ponta. Eu imaginava dessa forma e sentia de verdade dessa forma. Não consigo entender o médium por si só, sozinho, dando passe, sem um amparo. Não faz sentido, porque as câmaras de passe, pelo menos, são todas preparadas pela espiritualidade. Eles sabem quem vai sentar ali e vai ser assistido. Nós, os médiuns, não sabemos. A pessoa chega lá do nada, lá nunca assistiu uma palestra na vida, mas foi a espiritualidade que veio trazendo aquela pessoa. Então, eles sabem quem é que vai tomar o passe. Então, eles sabem quais são os problemas que vão ter que ser resolvidos, amenizados dentro da câmara de passe. O médium, ele não sabe. Então, não faz sentido para mim, pelo menos até aqui, pode ser que depois, mais leituras, eu venha tirar essas dúvidas, mas para mim não faz sentido o médium trabalhar praticamente sozinho dentro de uma câmara de passe. Não faz sentido. Então, como ele não está trabalhando sozinho, certamente a espiritualidade está repondo a ele a energia que ele dispensa durante o tratamento de um assistido. Por mais que se dê esse tipo de cansaço, e eu acredito que o cansaço dê, mas não de esgotamento de energia, porque à medida que a energia dele está saindo pelas mãos para chegar até o assistido, o campo espiritual está trabalhando nesse médium, para que ele não fique ruim. Porque não seria, até mesmo pela lei da justiça de Deus, que a gente se descuide para cuidar de alguém. Em momento nenhum isso está escrito em lugar algum dentro das obras kardecianas, ou mesmo Jesus dizendo que cuide do seu irmão e deixe de cuidar de você. Não. A primeira coisa que Deus te deu foi a sua vida. Então a primeira coisa que você cuida é a sua vida. Depois você cuida do próximo. Quando você está bem, você passa esse bem para alguém, mas se você tá ruim, você não consegue passar. Então, já pensou se um médium se desgasta tanto no tratamento de uma pessoa e depois? Porque na casa espírita é assim, entra 8, 9, 10 pessoas de uma vez para tomar passe. Saiu aquelas 9, 10 pessoas, já vai entrar 9, 10 pessoas novas. E o médium que ficou cansado, ele não vai trabalhar mais? Então, na prática mediúnica, eu entendo que nenhum médium fica nesse cansaço ao ponto de esgotar as suas energias, né? Já aconteceu num trabalho que a gente fazia nos 14 médiums, né? Que nós tínhamos lá um grupo, vem uma pessoa, entra para fazer o passe especial, né? Que todos os médiums dão um passe naquela pessoa e trabalham com as influências espirituais que estão com aquela pessoa. Depois que ela sai da sala, a gente trabalha os espíritos que acompanham aquela pessoa. E dentre esses trabalhos que é feito na Câmara
entre médium só, sem o assistido estando por perto, já aconteceu. Eu lembro que aconteceu de uma médium ficar cansada por incorporar um espírito mais atrasado, mais ignorante. Até dá eu sinto aquela energia pesada, né? Ela tá vindo em forma assim de vontade de abrir a boca. O médium recebeu aquele espírito mais ignorante, ele deu a comunicação e fisicamente o médium teve que se segurar, porque nós aprendemos dentro da doutrina espírita que a gente não tem que ficar batendo mão, né, querendo quebrar carteira, querendo levantar, acertar alguém. Não, a gente se segura. O espírito vem endurecido, ele vem a fim de violência, de agressividade. Mas o médium se segura. E nessa do médium se segurar para continuar regrado, tentando falar no mesmo tom, sem ter que gritar, sem ter que se exaltar, ele faz uma força maior, porque são os fluidos, são a energia do médium tentando conter uma energia muito pesada. Então, quando termina um trabalho como esse de incorporação, eu já vi médium ficar muito para baixo, né? Bem cansado. Aí todos nós juntávamos, íamos lá e a gente dava um passe naquele médium. E ele recobrava, ele ficava bom de novo. Porque ele recebia toda aquela energização do grupo, junto com a equipe espiritual que amparava esse grupo. Então, isso eu já vi, eu sei que acontece. Agora, pelo que eu entendi aqui, um tratamento que o médium está dando através dos seus fluidos, fluido humano, ele vai se esgotar. Então, um médium assim não pode trabalhar numa câmara de passe que passa de 8, 10 pessoas a cada 5 minutos. Porque ele vai dar um passe e depois ele não vai conseguir dar outros. Então, para mim, não faz muito sentido. Pode ser que durante a leitura eu venha entender um pouco melhor. Mas até aqui eu nunca vi nenhum caso como esse e desconheço que o médium está trabalhando praticamente sozinho ao ponto de perder energia. Porque é automático, você está trabalhando e você já está recebendo. Quando eu faço uma psicografia, por exemplo, eu não sou aquela médium que faz psicografias dos parentes que morreram, tal. Isso daí nunca aconteceu comigo. Mas eu faço aquelas cartas motivadoras, incentivadoras. Então, para mim, é uma alegria muito grande ser usada pela espiritualidade para confortar pessoas através de cartas que incentivam. E às vezes vem umas intuições assim mais, né, que você tem que escrever mais rápido e tal. Senão você perde o raciocínio do que está sendo falado, mas não chega a dar esse desgaste. Mesmo que o trabalho seja corrido. E às vezes você termina uma psicografia, já entra outro assistido, já vem outra psicografia. Ainda assim, é como se a nossa energia se renovasse a cada trabalho. Não sei se eu consigo explicar isso para vocês. Aqui eu tô aqui correndo com uma psicografia, tá cansando um pouco a mente, a mão, né? Você tem que prestar atenção e fazer. Quando termina, você faz, ufa, graças a Deus, terminou. Aí daqui a pouco já vem outro. Quando vem o outro, você já está renovado de novo, você não fica cansado. Então, eu creio que na hora de dar passe é praticamente a mesma coisa. A influência daqueles que estão próximos nos ajudando, né, colaborando com o nosso trabalho, eles nos fortificam, eles nos reabilitam para cada situação. Então, não sei, né? Seria muito cômodo para um médium dar uma comunicação ou fazer um tratamento e depois falar assim, cansei, fiz um só e já tô cansado. Nossa, minha energia foi toda embora. Já pensou se a moda pega? Então, assim, não sei se eu tô falando besteira, né? Porque o livro é sério, a revista é sobre, né, Allan Kardec, então é uma coisa séria. Mas na minha prática, no que eu já passei, eu não vi e eu temo, assim, dependendo da interpretação, um médium falar assim, eu tenho direito a ficar cansado durante o trabalho. Eu vou ter alguns que colocam isso na cabeça e se tornam, né?
vai dar uma comunicação, vai fazer um passe e o cara fala, eu já estou esgotado. Então, eu creio que o caminho não é esse. Eu acredito que nós somos amparados pelas equipes espirituais, que não deixam chegar a esse ponto, né? Quando, aí ele explica aqui, se o fluido é do magnetizador, pode se esgotar, pode dar essa canseira, né? Esse cansaço. Mas se o fluido que está vindo é da espiritualidade, passa pelo magnetizador, aí ele não cansa. Porque aí é isso que eu estou falando, né? Como a espiritualidade está amparando, é ela que está trabalhando mais até do que o magnetizador. O magnetizador só está impondo as mãos e fazendo a sua prece interior e sintonizando com um plano maior. Então, dele mesmo não está saindo fluido. Então, ele não cansa. O ideal é a gente trabalhar numa casa espírita para fazer, para dar passe, para dar assistência, né, fluidificar uma água dentro de uma casa espírita, porque tem esse amparo espiritual, que é onde eu falo, não tem como a gente cansar se a equipe espiritual está trabalhando com a gente. Quem está doando de verdade o fluido é o fluido magnetizador espiritual, não é o carnal. Então a gente não está perdendo nada com isso, a gente só está sendo instrumento. Mas se for utilizado a energia do encarnado, pode haver esse desgaste. No meu pensamento, Patrícia, eu ainda acredito que mesmo ele doando a energia carnal, humana, ele não vai perder, né? Ele não vai se cansar se ele mantiver o pensamento unido à equipe espiritual superior. Porque à medida que ele vai estar dando a energia humana, eu acredito que a equipe que acompanha também vai estar amparando ele e não vai estar deixando ele chegar nesse cansaço. Pela leitura, é assim, o fluido humano pode se esgotar, o fluido espiritual não se esgota. Em resumo, é isso. Mas na prática, o meu tic-teco fica indo e voltando, gente. Mas vamos tentar ir junto comigo, né? Ver se vocês conseguem entender e me explicar também, porque eu não sou a dona do saber aqui não, aqui eu tô aprendendo de verdade. O fluido humano, ele pode se esgotar, se o médium trabalhar apenas com o fluido dele. O fluido espiritual não se esgota porque vem do plano espiritual. Então, o ideal é a gente estar trabalhando com o nosso fluido, mas junto com o fluido espiritual. Para isso, o outro texto disse o quê? Que quanto mais puro é a sua intenção, quanto mais regrado, né? Quanto mais você tiver de moral, mais limpo é as suas vibrações, os seus fluidos, que podem estar junto com fluidos bons dos amigos espirituais. E trabalhar em conjunto, trabalham mais forte. O assistido recebe a sua cura, as suas energias, o seu refazimento, bem mais do que o médium que está preso à carne, com seus vícios, com seus erros, né? Então, que os médiums tenham na cabeça é o seguinte: precisam se tornar pessoas mais virtuosas. Então, quando se fala que uma palestra, por exemplo, o que mais aprende, o que está perto do nosso ouvido, não é à toa. O médium, né, que trabalha com psicografia, psicofonia, com passe, o curador, aquele que é só o consolador, né, o que é desenhista, o médium em si, o trabalhador dentro de uma casa espírita, ele tem que se vigiar muito mais, ele tem que ser regrado muito mais, para que ele tenha essa moral para trabalhar com o plano espiritual superior. Caso contrário, ele não ajuda, ele só atrapalha. Então, quanto mais disciplinado, quanto mais organizado, quanto mais conhecimento, mais estudo, mais dedicação tem um médium, melhor ele vai ser amparado. Tanto para que ele possa trabalhar com os fluidos dele, o fluido humano, como para ele também trabalhar com esses fluidos que vêm do campo espiritual, que é o fluido espiritual. Na hora do trabalho de atender um assistido, esse médium ele vai ter menos problema. Ele não vai ter esse cansaço, por exemplo. Ele não vai ter a mistificação.
ele não vai ter as perturbações, porque ele está blindado, né? Ele está sendo bem amparado. Então, nós temos que ter em mente o seguinte, que os médiuns, não é que eles têm que se tornar santos. Ninguém se torna santo da noite para o dia, mas precisa ser regrado. Um mínimo de regra, para que haja um trabalho de assistência razoável, bom, para que esse assistido que vai buscar um socorro na casa espírita saia de lá realmente melhor do que quando entrou. E não seja apenas fala, porque geralmente a gente faz uma oração na casa espírita e a gente coloca essa frase, que a gente saia daqui melhor do que quando entrou. Então tá, e que essas pessoas realmente saiam melhor. Mas depende muito daquele trabalho firme, consciente, dentro de um propósito de realmente fazer o bem àqueles que vão buscar ajuda. Isso depende muito da responsabilidade assumida do médium. Se ele não assumir isso como um trabalho sério, ele não vai botar tudo a perder, porque a espiritualidade não deixa perder nada. Mas, como eu disse e volto a repetir, ele, ao invés de ajudar, né, a tirar os problemas das pessoas, ele vai ser mais um a causar problemas. Não para a pessoa em si, mas para o grupo de médiuns, o grupo da espiritualidade que trabalha com ele. Certo? Amanhã a gente continua. Nossa, é difícil, né? Mas a gente aprende.